Olá, alunos do sexto ano, professora de ciências, para a gente estar dando continuidade ao nosso conteúdo. Hoje, dia 26/5, a gente vai falar a composição e tipo de solo e a importância das minhocas. A gente também vai falar sobre... lembra que na aula passada, as duas aulas passadas, eu passei algumas questões para vocês, 5 questões, para vocês copiarem no caderno e responderem. A gente vai falar sobre elas agora, corrigir, ver se vocês acertaram. Se não acertaram, não tem problema, passe uma borracha e corrija corretamente, tá bom? Vamos lá. Pergunta de número 1. Escreva uma definição de solo explicando a sua formação, de acordo com o entendimento e explicação da aula passada, tá? Temos aqui, a camada superficial da crosta terrestre, formada por fragmentos de rochas e matéria orgânica. Ele é formado a partir da rocha-mãe, que com o processo de temperismo, variação de temperatura e a velocidade de decomposição dos minerais, se forma o solo. Basicamente, disse tudo aqui, resumidamente, como que acontece a formação do solo, a partir da rocha-mãe, que sofre um temperismo, vem os organismos, se vai se decompondo ali, vai perdendo um pouco daqueles minerais da rocha-mãe e vai adquirindo muita matéria orgânica e vai sendo a formação dos solos, tá? Pergunta de número 2. Quantos horizontes existem e quais são? Então, tá, são 5, são eles o horizonte R, que é a rocha-mãe, a primeira de todas, que é a partir dela que vai começar a formar o solo. Horizonte C, horizonte B, horizonte A e horizonte O, que é o último e mais fértil, né? Que é onde a gente está aqui agora, pisando, onde tem mais matéria orgânica e é mais fértil para plantio, tá bom? 3. Em qual horizonte existe maior quantidade de seres vivos e por quê? Bom, já acabei de falar. No horizonte O, porque é nele que todos os animais, plantas estão sobrepostos. Embaixo também tem seres vivos, os micro-organismos, os saprófitas, os fungos, as bactérias, mas aqui em cima, além deles, ainda tem os seres vivos, né? As plantas, os outros animais. Então, no horizonte O é o que tem mais seres vivos, tá? Pergunta de número 4. O que é erosão? Falei isso nas duas aulas passadas. É o processo de desgaste das rochas e solo que tem suas classificações de acordo com os fatores que levam a ocorrer a erosão. Então, a erosão é o desgaste do solo da rocha, vai depender se é eólica, que é através do vento, se é pluvial, se é através da chuva, marítima, do mar. Então, vai depender do fator que a leva a acontecer essa erosão, tá bom? Pergunta número 5, última. Diferencia erosão pluvial, erosão fluvial de erosão marítica. Essa aqui eu frisei bastante, justamente para vocês saberem diferenciar, porque elas são parecidas, né, através de água, mas tem uma diferença. Então vamos lá. Erosão pluvial ocorre devido às chuvas, né, que ocorre desabamentos, quando a chuva está muito forte, acaba que aquele solo acaba sofrendo aquela erosão. Tá? A gente vê muito isso nos jornais, acontecendo, famílias, né, que acabam perdendo suas casas. Isso daí, no caso, é uma erosão pluvial. Erosão fluvial ocorre devido às águas dos rios que desgastam as margens. Então, todos os rios acabam acontecendo isso. Pela correnteza, acaba que aquela borda ali do solo acaba indo, né, aos poucos, né, acontecendo a erosão. No caso da erosão marítima também é com água, só que no caso do choque das águas, marés, né, acaba jogando a água do mar e aquelas rochas vai acabando se formando ali uma erosão, né? Então tem essa diferença desses três, todos por água, mas de formas diferentes, beleza? Então tá bom, espero que vocês tenham acertado. Mas aí, agora a gente vai falar sobre a composição de diferentes tipos de solo. A gente vai falar sobre 3 tipos de solos hoje. Então, os solos, ele tem a parte mineral, a parte orgânica e também tem que ter água e ar. Todos os solos eles precisam de argila, de humus, areia e calcário. Lógico que uns tem mais argila, outros tem menos, outros tem mais calcário, outro tem mais areia, outro tem mais humus, mas no total todos acabam tendo isso, né? Lógico que em proporções diferentes. Então, a gente vai falar o primeiro sobre o solo rico em argila, o solo argiloso. Então, olha só, aqui temos uma foto de um solo argiloso. Qual a característica desse solo? Esse solo, ele tem pequenos grãos,
Ou seja, a menor partícula do solo é o farelinho lá, o grãozinho. Então, o dele é muito pequeno. Então, com isso também, as partículas de uma para outra, elas são muito próximas. Então, quando ele é compactado, alguém pisou em cima, passou alguma coisa e compactou esse solo, eles vão ficar mais apertados ainda. O que vai acontecer? Vai favorecer o encharcamento, né? No caso, se ocorreu uma chuva, se aquele espaço ali não tem como a água passar, se ele já é fino, o espaço entre um grão e outro já é fino, tu compactou, se chegar água, não tem como a água escoar. Então, o solo argiloso, ele demora muito para acontecer o escoamento, né, infiltrar, por causa disso, por causa dessa característica. Eu acho que você já deve ter visto, né, ido para sítio, lugares que passam muito tempo encharcado, é porque aquele solo ali provavelmente é um solo argiloso, tá bom? Temos aqui o solo rico em areia, que é, no caso, o solo arenoso. Então, esse aqui já é diferente. Olha, os grãos deles são maiores, o espaçamento entre um grãozinho e outro também é maior. E por causa disso, ele também é pouco fértil. Olha só, temos que pensar. Se os grãos são maiores, eles estão mais separadinhos, quando vem a água escorre rápido, ela infiltra rápido. Você pode fazer um teste, se você já foi na praia alguma vez, você joga água em cima ali da beira da praia, daquele solo arenoso, rapidinho fica seco. Por quê? Porque o espaço é grande, a água entra ali rapidamente. Por causa desse fator, ele é pouco fértil, porque com isso a água vem e leva tudo que é mineral, nutriente. Então, nesse solo não é recomendado o plantio, porque quando chegar a água vai levar tudo que é de bom para a planta. Então, por isso que nesses locais não se vê florestas grandes, né? Por quê? Porque não tem nutriente, a água levou, por causa desse espaçamento entre os grãos, tá ok? E temos solo rico em humus, que é o solo fértil. Eles são os mais férteis, grande quantidade de minerais, mantém água, reúne nutrientes, colabora com a aeração do solo. O que é a aeração do solo? É a entrada de ar que tem ali naquele solo. Aqui temos uma fotinho, olha, é mais escuro, por quê? Porque tem mais matéria orgânica. Matéria orgânica tem mais nutrientes, tendo mais nutrientes, tem mais condição de manter as plantas. Tá bom? Olha só. A importância das minhocas. Você sabia que a minhoca ela possui uma grande importância para o meio ambiente? Pois é, a gente vai ver sobre isso agora. Ela é muito encontrada no solo fértil, tá? Bom, o despejo de suas fezes, no caso da minhoca, no solo, que com a ação das bactérias e restos orgânicos se forma o humus, que é rico em fósforo, nitrogênio e potássio. Então, isso, graças à minhoca, as bactérias e os fungos, né? Vai formando que ela vai liberando, né, nas fezes dela, vai liberando esses compostos aqui fundamentais para as plantas. Por isso que muita gente faz minhocário, né, para plantio, para ajudar aí na fertilização do solo. Mas ela não faz só isso, ela não libera só o humus. Como ela vive cavando ali debaixo da terra, ela faz perfeitos túneis. Então, facilita a entrada de ar e de água com os túneis que ela vai fazendo. Porque precisa, os micro-organismos que estão ali, os fungos, as bactérias também precisam disso para sobreviver. Então, é importante para o meio ambiente ter essa aeração do solo, que é as minhocas que fazem com o caminhar delas, fazendo túneis, entrando ar e água, e liberação de humus, que são nutrientes importantes para as plantas. Além disso, servem de alimentos, tá? Para alguns países, incluindo o Brasil. Em algumas tribos, eles usam a minhoca como alimento também. E alguns estudos estão pesquisando, né, que pode ajudar no tratamento de câncer de próstata também. Então, assim, as minhocas, elas não são venenosas, não precisa ter medo, elas são boazinhas. No final das contas, elas fazem bem para o meio ambiente e para nós seres humanos também. Tá bom? Eu acho que por hoje é só. Na aula que vem a gente vai já falar do capítulo 3,
que é sobre as matérias, né? Que inclusive eu já até dei uma introdução sobre isso. Mas aí até mais na próxima aula. Hello students, good morning, good afternoon or good evening. Tá tudo bem com vocês? Teacher espera que sim. Então olha só, hoje a gente vai dar entrada no capítulo 3, já pega o livro de vocês, tá bom? E coloque aí no capítulo 3, na página 2, tá bom? O nome do capítulo, At the Supermarket. Let's go então. Quando a gente fala aí de supermarket, a gente lembra do quê? O que vem na cabeça de vocês? Na minha cabeça, posso dizer para vocês que vem a palavra consumo, porque a gente não consome só aquilo que a gente vai se alimentar, mas tudo que tem no supermercado é algo que eu vou consumir de alguma forma. Por exemplo, dentro de um supermercado, eu tenho vários tipos de produtos. Eu tenho produtos de limpeza, de higiene pessoal, eu tenho produtos alimentícios e tem supermercados aí que até tem alguns tipos de roupas ou sapatos e objetos, enfim, são muitas coisas que a gente pode comprar. E aí eu pergunto assim de vocês, com a parte mais de alimentação. A parte mais de alimentação, vamos ver os tipos de frutas que vocês conseguem lembrar em inglês, porque eu sei que anos anteriores, alunos que foram meus ou que não foram também, tiveram a oportunidade de estudar inglês, sabem o nome de algumas frutas, ok? Então na página 3 eu tenho esse exercício aqui, tá? Que diz o seguinte: vocês vão observar a ilustração, encontrar essas frutas e nomear, escrever esses itens que sejam, ou seja, as frutas. Então vou ter aí pineapples, potatoes, carrots, apples, oranges, bananas e pears. No caso aí vocês vão identificar aqui nessas partes que tem no livro de vocês, ok? Dá um pause aí, tenta responder, a teacher já vem aqui só pra gente corrigir, para iniciar o conteúdo de hoje. E aí, conseguiram identificar? Vamos ver então, se vocês conseguem facilmente. Primeira delas, pineapples, que é o abacaxi. Eu tenho aqui duas ligações, uma para a mão do personagem e outra que está ali na banca. Potatoes, o que são potatoes? São essas batatas. Carrots, são cenouras. Apples, maçãs. Oranges, são as laranjas. Bananas, que são as bananas. E pears, que são as peras. Está do lado da cenoura aqui. Difícil fazer isso? Eu acredito que não. Então vamos lá. Quais os critérios utilizados para as compras no supermercado? O que vocês analisam, se é que vocês vão ao supermercado? Eu acredito que alguns de vocês já devem ter ido ou costumam ir com os pais de vocês. Então existem alguns critérios feitos aí na hora de fazermos as compras, ou seja, tem gente que prefere optar pelo menor preço. Tem pessoas que já optam por melhor sabor, que às vezes estão ligadas com algumas marcas conhecidas. Tem gente que, eu prefiro o leite tal, porque eu gosto do sabor dele, é especial, um sabor que nenhuma outra marca tem. Então tem gente que gosta de consumir, não se importando com o valor, o preço, tá? E tem gente que também se importa com a questão de itens saudáveis, que são a nossa health food, a nossa comida saudável, e tem gente que se preocupa tanto, compra aí produtos integrais, tem gente que é mais preocupada com questão de meio ambiente, então o consumo aí com os produtos que têm embalagens biodegradáveis ou coisas do tipo. A gente já estudou esse conteúdo aí com vocês, eu acredito. Se não, é um conteúdo que a gente ainda vai ver, que são essas questões de recicláveis. Mas vamos voltando mais para a aula de hoje. Eu elenquei aqui
4 tipos de coisas que a gente utiliza aí para fazer as compras, né? Preço, sabor, se são saudáveis e são de marcas conhecidas. Mas falando um pouquinho da nossa atualidade, coisa que não tem no livro, que eu acho importante falar. Nós estamos vivendo numa época assim que ninguém imaginava que viveríamos, que é essa pandemia. A gente não está podendo sair muito de casa. Eu estou aqui, não estou utilizando máscara, mas quando eu terminar a minha gravação, eu vou colocar a minha máscara para que eu consiga chegar na minha casa. Porque a gente sabe que a gente tem um inimigo aí invisível e onde ele está, ninguém sabe. Pode estar numa parede, numa porta, numa maçaneta. Imaginem então vocês num supermercado, onde as pessoas costumam pegar os produtos com as mãos. Se essas mãos estão contaminadas, se vai contaminar a embalagem e a outra pessoa chega e pega naquela mesma embalagem. Então, uma das coisas mais comuns é a gente colocar a mão no rosto, dar uma coçadinha ali, ou atende o telefone. Outra coisa, levar objeto pessoal é extremamente complicado. Se chegar em casa tem que higienizar com álcool e às vezes não é uma coisa muito legal de você passar álcool, tipo o telefone, né? Você não pode pingar numa parte, pode danificar ali onde sai o som ou na parte de microfone. Então, olha só, eu trouxe aqui para vocês algumas coisas importantes a serem ditas. Para ir ao supermercado, ir o menor número de pessoas possíveis em cada família. Tem supermercado aí que no início dessa pandemia estava barrando aí, era uma pessoa por família. Se você chegasse com a sua mãe, ele ia pedir para você retornar e esperar sua mãe no carro. Ou se fosse o pai, para você retornar e esperar o seu pai no carro. Bom, porque não podia entrar. Hoje já autoriza entrar mais de um, porém com o uso de máscaras. Utilizar álcool em gel disponível na entrada e saída. Às vezes não é o mesmo local. Tem supermercado aí que tem entrada e que tem saída, mas tem nos dois locais, na entrada e na saída. Porque você entra de uma forma que você não sabe se você está levando vírus e você sai sem saber se você está com vírus na mão. Então, importante higienizar com álcool em gel. Evitar colocar as mãos em superfícies desnecessárias, seja prateleira, no ferro da prateleira, ou alguma coisa que tem no supermercado ali perto do caixa, ficar pegando ali naquelas superfícies, evitem. Eu sei que tem muita gente que às vezes se cansa de estar na fila, vai lá e se encosta. Não é uma época, vai cansar as costas, pode ser que doa, mas faça esse esforço para a saúde de vocês. Evitar colocar as mãos no rosto, já foi dito, e lavar os alimentos antes de armazenar. Chegou em casa? Faça toda uma higienização. Lava aquilo que dá para lavar, o que não dá para lavar, esfrega ali com uma toalhinha e álcool em gel 70, ok? Só mais uma observação que eu não coloquei aqui. Algumas crianças aí estão sendo barradas, tá? Porque apesar de não serem o foco desse vírus, as crianças não sofrem muita coisa, mas pessoas de idade, vocês podem transmitir, tá? Então, crianças menores de 12 anos tem supermercado que não está deixando mais entrar. Então, só atenção um pouquinho, quando for falar de supermercado, fique em casa, tá bom? Deixa que os adultos tomem conta dessa atividade por vocês. Continuando o conteúdo, essa atividade aqui é apenas para que vocês completem os nomes desses alimentos aqui. São frutas, verduras no caso também. E a maior parte delas está faltando, ou na verdade todas, somente vogais. Então, quais são as vogais faltantes no nome das frutas e verduras do quadro? Complete as palavras, então, escute e verifique. Eu acredito que todos vocês conseguem fazer. Então, dê uma pausa, responde aí que a teacher já volta com a correção. Did you finish? Let's go, então. Tem um áudio para escutar e conforme ele for falando o nome de cada fruta ou verdura, vocês vão observando a correção, ok? Let's go! Chapter 3, Track 12. An apple. An orange. A strawberry. A banana, a papaya, a pear, a melon, grapes, a tomato, a cucumber,
An onion. A potato. Broccoli. Lettuce. A carrot. Beans. A zucchini. A pineapple. E aí, conseguiram completar corretamente? Se errou alguma coisinha, vocês vão corrigir, beleza? Então, olha só. Aqui, pessoal, eu gostaria só de chamar a atenção de vocês para uma coisa que já estudaram no Fundamental 1, tá? Eu tenho aqui o artigo indefinido, esse an. Em alguns casos, eu vou utilizar o a, tá? E aí, como que eu vou saber qual a regrinha, teacher? Até aqui, vocês tinham a seguinte informação. O que começar aqui? Se for vogal, eu inicio com N. Se for uma consoante, vai ser A. Porém, agora vocês vão ter que entender mais um pouco sobre isso, que é o som. Na verdade, é o som, não é bem a letra, tá bom? Como assim, teacher? A palavra vai iniciar com um som de vogal ou com um som de consoante? É isso que vai determinar o artigo indefinido, ou N ou A, beleza? Então, dei uma corrigida, dá uma olhadinha direitinho. E vamos agora revisar outro conteúdo que eu acredito que vocês saibam bastante, tá bom? Que são as colors. Porque quando a gente fala de frutas, de verduras, todas, né, coloridas e bonitas e tal, o livro de vocês ele trouxe essa oportunidade para que a gente revise esse conteúdo, esse vocabulário de cores. Eu vou rodar o áudio, conforme ele for rodando, as cores vão aparecendo. E no livro de vocês, vocês devem colorir essas letrinhas aí da cor que são cada palavrinha dessas. Por exemplo, a primeira, red, vocês vão pintar da cor red, a letra R, E e D. Então, galera, conforme eu disse para vocês, né, revisar um pouquinho agora de colors. Então, à medida que forem escutando, vocês vão pintando, né? Pega o lápis de cor logo de antemão, eu já digo. Vermelho, roxo, laranja, cinza, amarelo, preto, verde, marrom, azul, branco, não precisa, né, do branco, e pink, né, que seja o rosa. Então, separa essas cores aí, vocês vão pintando as letrinhas conforme vocês vão ouvir. Então, let's go! Chapter 3, Track 13. Red, purple, orange, gray, yellow, black, green, brown, blue, white, pink. Difícil? Espero que não, hein? Então esse é o conteúdo revisado de hoje. A gente se vê na nossa próxima aula. Goodbye! E aí, galerinha, beleza? Aqui é o professor Thiago de Educação Física. Hoje a gente vai fazer aqui na quadra o nosso alongamento de rotina, beleza? Antes de a gente fazer nossa atividade. Tranquilo? Vocês fazem aí, eu faço aqui. Fecha a perna, estica o braço, pega lá, ó. Contou até 10, abre a perna, estica, vai. Conta até 10, aí troca. Troca de novo. Fecha a perna, trabalha os braços para frente, para trás, certo? Agora vai abrir e fechar. A gente alongou, então agora a gente vai dar uma aquecida. Correndo. Correu, mão na cintura, abre e fecha. Elevação no calcanhar. E joelho. Tranquilo? Esse foi nosso alongamento e aquecimento. E agora a gente vai fazer nossa
atividade, beleza? E aí, galerinha, beleza? Aqui é o professor Thiago de Educação Física. A gente vai fazer hoje atletismo. Com o quê? Olha aí que eu fiz aí, ó. Revezamento, o salto, tudo que vocês imaginarem eu fiz aí pra gente tentar fazer uma aula bem legal, certo? Aqui eu vou trabalhar o salto. E aqui nesse outro eu vou trabalhar o revezamento. Correto? Eu vou estar aqui passando um pouquinho da aula prática para vocês. Anotem aí, tirem suas dúvidas através desse vídeo, porque quando a gente retornar, todo mundo está sabendo do que a gente está fazendo, que é a nossa atividade. Nossa maneira é essa de fazer atividade. Mostrar para vocês através do vídeo, para que vocês aprendam, certo? Mas é para aprender mesmo. Então tá, montei aqui. Aqui eu vou trabalhar o quê? Saída. O salto, vou correr, ó. Primeiro salto. Segundo salto, terceiro e quarto. Salto com barreira. Essa é a atividade 1. Salto com barreira. Entendeu? Anota aí, salto. Isso aqui, ó. É salto. Agora eu vou passar o quê? Corrida com obstáculo. É diferente, até a gente chegar lá no revezamento. O que é corrida com barreira? Isso aqui é uma barreira e a corrida é aqui, ó. Corrida com barreira. Certo? Então, primeiro foi salto, corrida com barreira. Vão anotando. E agora aqui a gente vai fazer um pouco de quê? Revezamento. Como é o revezamento? Eu vou até aquele cone, eu saio desse cone e vou até esse cone. Daqui, outra pessoa pega o bastão e segue. De que maneira? Eu vou correndo, chego aqui, paro, passo o bastão. A pessoa que está aqui pega o bastão e dá continuidade. São 3 paradas. Aqui você sai, aqui você passa o bastão e aqui só tem a outra saída, certo? Então são 3 atividades que a gente vai fazer. Uma, a corrida, o salto de barreira e o revezamento. Tranquilo? Essa foi a nossa aula de hoje. Valeu! E aí, galerinha, beleza? A gente já fez a atividade, agora a gente vai fazer o quê? Alongar para a gente poder finalizar a nossa atividade de hoje, né? Fecha a perna, desce de novo, sobe, respira, aí senta agora, estica a perna, pega lá. Volta. Abre a perna, pisca no chão, conta até 10. Volta, fecha a perna, abraça, forte, conta até 10. Troca, balança, respira. Beleza? Fechou. Até a próxima aula. Valeu, galerinha.